Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Entregamos ao Senhor o nosso caminho, entregamos ao Senhor nossos projetos, nossos sonhos. Meu Deus, Tu sabes o caminho certo, a oportunidade certa, o tempo certo, e nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Não queremos rejeitar a Tua vontade, não queremos ignorar a direção que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, nos conduza, nos pegue pela mão, Espírito Santo, e nos direcione em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus Cristo. Também eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura total e completa agora. Jesus, Tu levou sobre Ti todas as nossas dores. Tu levaste sobre Ti todas as mazelas do ser humano. Por isso declaramos essa pessoa livre agora, livre da dor, livre da enfermidade. Que toda infecção, inflamação, dores, câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo. E que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, de medo, de aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus venha cobrir você totalmente. Que o poder de Deus venha guardar a tua vida, venha guardar a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dar um testemunho para você, um testemunho maravilhoso da Graziele. Olha o que ela mandou. A paz, eu tinha repetido os quadros desse cistite e na maioria das vezes só o antibiótico resolvia. Certo dia, novamente com a cistite, eu sabia que era necessário ir ao médico para pegar a receita e tomar o antibiótico, mas eu senti vontade de abrir a oração da noite antes. Dentro de mim veio, Jesus ainda cura. Nesse momento eu estava com muita dor. Quando abri a oração, fui instantaneamente curada. Quando dei conta, a oração havia acabado e com ela toda a dor e a sensação de inchaço no útero. E desde então nunca mais tive, oh glória a Deus, desde o início ao abrir a oração fui completamente curada. Toda a honra e glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor continue sendo um canal de bênçãos. Deus é fiel, Graziele. Jesus Cristo cura. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te guiar ao caminho certo. Em nome de Jesus. Você que está orando e você que está pedindo ao Senhor, me direciona, Senhor, me guia, ordena meus passos. Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você aonde você tem que ir, com quem você tem que falar. E você tem que compreender que Deus, Ele pode colocar isso nos seus pensamentos. Ele pode trazer uma informação privilegiada a você, mostrando para você com quem que você tem que falar, aonde que você tem que ir, porque é assim que Deus nos direciona. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Eu estava, depois do culto de domingo, almoçando, e um casal entrou pela porta do restaurante e, sabe, meu final de semana foi muito intenso porque tivemos a vigília até meia-noite. No domingo eu dormi cerca de 4 horas e pouco, porque eu tive que acordar às 5 da manhã para gravar e transmitir ao vivo a live às 6 da manhã. Daí eu gravei até 8h45. Eu gravei até 8h45. Cheguei na igreja 9 horas, ministrei naquele culto, saí da igreja 12:30. Então, eu vivi intensamente o final de semana.
E eu estava mais tranquilo, porque cheguei em casa, troquei de roupa e fui com a minha família para almoçar. E como eu disse, cheguei no restaurante ali, bem relaxado, sabe, tentando descansar a minha cabeça. E eu vi que entrou pela porta do restaurante um casal. E aquele casal me chamou a atenção, mas assim, me chamou a atenção que eu só observei eles, só vi eles entrando. Mas enquanto eu estava ali, almoçando, aquele casal ali não saía da minha cabeça. Nunca os tinha visto na minha vida. Nunca os tinha visto na minha vida. E pedi a conta para ir embora para casa e paguei e minha família se levantou e estávamos indo embora. E quando eu olhei novamente para o lado, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: vá lá e entregue uma palavra para aquele casal. Eu pensei assim, puxa, mas eu nem conheço esse casal e eu estou querendo descansar, Senhor. No entanto, eu aprendi ao longo dos anos que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho e procuro, sabe, não buscar entender o porquê de algumas coisas. Simplesmente faço porque sei quando Deus está me direcionando, sei quando Deus está me guiando a algo. E cheguei para aquele casal e eu disse: eu vim cumprimentar vocês, não conheço vocês, mas Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu liberei a palavra. Eles ficaram espantados com a palavra e receberam a palavra e disseram: qual que é o seu nome? E daí eu dei o meu nome para ele já começou a me seguir nas redes sociais e virei as costas e saí. Aí minha esposa perguntou: o que você estava fazendo? Eu disse: eu estava obedecendo a Deus. Eu estava obedecendo a Deus, eu fui entregar uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai encontrar milagres no seu caminho. Pode você não entender o porquê de algumas coisas. Pode você se perguntar: Deus, por que o Senhor está me conduzindo por aqui? Por que o Senhor está me levando por ali? Por que o Senhor me mandou bater nessa porta? Por que o Senhor me mandou entregar essa palavra? Deus está lhe conduzindo num caminho. E nesse caminho que Deus está lhe conduzindo, Ele também vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Porque quando você é direcionado por Deus, você não está só amando de Deus para algo, você está também encontrando bênçãos que Ele deixou naquele caminho. Eu quero mostrar isso para você também na palavra. Em Gênesis capítulo 32, no verso 1 e verso 2, olha o que está escrito aqui nessa palavra. Porque no caminho você vai encontrar anjos. No caminho você vai encontrar anjos. Ainda que você não perceba, você vai encontrar anjos. Gênesis 32, verso 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho. E anjos de Deus vieram, olha só, vieram ao encontro dele. Jacó estava seguindo uma direção que Deus havia dado. E a Bíblia diz que ele encontrou no caminho anjos. Anjos vieram até ele. Quando obedecemos a Deus, pode ser que a gente nem entenda direito o que está acontecendo. Naquele caminho, Deus está colocando anjos também para te servirem. Então você está servindo e ao mesmo tempo Deus já deu ordens a anjos para te servirem. É por isso que eu estou para servir a Deus em qualquer lugar. Não importa se é num aeroporto, não importa se é num shopping, não importa se é na rua. Eu estou amando dele. Se ele me mandar liberar uma palavra sobre alguém, então eu irei liberar. Se ele me mandar falar com alguém e pregar o evangelho, eu irei pregar. Aonde ele me colocar, porque eu estou amando dele. E eu sei que quando eu estou amando dele, estou sendo dirigido por Deus para algo. Ao mesmo tempo, Deus
também está mandando anjos para me servirem. Eu já tive a sensação, sabe, de estar servindo a Deus e não estar vendo nada naquele momento, e Deus me mandando, sabe, entregar algo e semear e ajudar e seguir o meu caminho só semeando. Já vivi e já pensei, sabe, que Deus estava me colocando em situações apenas para que eu servisse naquele tempo. Mas logo após isso, sempre vinha uma colheita extraordinária para a minha vida. Porque a gente pensa que Deus, ele não recompensa, mas ele recompensa quem obedece. Deus recompensa quem obedece a ele, quem se rende ao propósito dele, quem faz o que ele quer. Esses tempos atrás eu sonhei com um casal e eu sonhei com eles em um determinado lugar. Liguei para ele e disse: olha, Deus me mostrou isso, isso, isso. E ele me disse assim: puxa, eu não tenho nem a mínima vontade de estar nesse lugar que você falou. E eu disse: ok, mas foi o que Deus me mostrou. E encerramos a ligação e tudo certo. Em menos de 6 meses, guarde isso, em menos de 6 meses, Deus preparou ele e a esposa para estarem exatamente naquele lugar que Deus havia me mostrado. E um detalhe, o lugar que Deus me mostrou foi um lugar que Deus derramou honra sobre eles. Eles tiveram uma oportunidade, que eu não sei se terão novamente em vida, mas Deus preparou algo incrível, realmente incrível. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vamos encontrar no caminho dele bênçãos. Pode você, sabe, não ter a ideia do que Deus irá fazer. Você tem uma mínima noção que Deus pode fazer, mas você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que está por trás. Já teve momentos que eu não queria estar com algumas pessoas. Não queria estar com algumas pessoas porque eu estava cansado, eu queria ficar, era mais quieto. Eu sou o tipo de pessoa que me recupera quando eu estou em silêncio. Eu gosto de me recuperar quando eu estou em silêncio. Daí eu quero ficar sozinho com Deus, ou quero sair para dar uma caminhada e uma esparecida na minha cabeça. E quando eu estou sozinho, eu consigo colocar tudo em ordem na minha cabeça e consigo ter, sabe, um novo gás para o outro dia. E me pegou num dia que eu queria ficar sozinho, e parece que foi um dos dias que Deus mais me colocou para trabalhar, sabe, porque Ele me colocou diante de pessoas, Ele me fez profetizar sobre pessoas, Ele me fez dar conselhos para pessoas, Ele me fez ouvir pessoas, Ele me fez ajudar pessoas, e foi aquele dia, sabe, que eu pensei que não ia terminar, porque quanto mais eu queria descansar, mais pessoas vinham e eu ajudava uma e ajudava a outra e eu fiquei envolto disso e o dia se encerrou. No outro dia, eu estava completamente renovado. Então, eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue um direcionamento do Espírito Santo, você com certeza vai ser recompensado. Anjos vão vir para o seu caminho, Deus vai enviar. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você seguir a direção que Deus está te dando, pode agora, nesse momento, você não saber o certo o que fazer, mas apenas siga essa direção, porque Deus já mandou anjos para se encontrar com você no caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai ser surpreendido pela glória de Deus e você verá o que Deus irá fazer. Eu tenho lido a história de Jacó e Jacó, ele saiu fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo.
Jacó fez umas coisas erradas, umas coisas que não deveria fazer, e ele foi parar na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Só que ali, Jacó passou por muitas dificuldades. Labão não era um homem fácil. Labão era um homem que ele queria o trabalho das pessoas, mas ele não queria pagar pelo trabalho delas. Eu acho que você conhece gente assim. E o que me impressiona é que depois de servir a Labão vários anos, Deus fala com Jacó e Deus diz para ele: é tempo de você retornar à sua casa. Quando alguém sai ameaçado de morte de um lugar, é bom aquela pessoa não voltar para aquele lugar. É coerente, é inteligente. No entanto, Jacó, ele recebeu a instrução clara de Deus e ele se movimentou. Mesmo que você não entenda as direções de Deus para a sua vida, procure obedecer a Deus. Existe algo na obediência, existe algo no caminho que, com certeza, vai tornar a sua vida melhor. Porque essa viagem de Jacó, de retorno, até eu espero um dia ministrar sobre isso, sabe, a mensagem inteira. Porque no retorno de Jacó, muitas coisas aconteceram. Ele viu um acampamento de anjos, ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ele viu os anjos vindo ao encontro dele e ele teve uma visão. Depois ele se encontrou com um anjo no Val de Jaboque. E ali, Deus mudou o nome dele. Ele não iria mais se chamar Jacó, mas agora iria se chamar Israel. E quando ele então teve o reencontro com o seu irmão Esaú, ele estava com medo, mas o que ele não sabia é que, no caminho da obediência, Deus já estava trabalhando no coração do irmão dele. E quando Jacó e Esaú se encontram, então eles se abraçam, choram, e ali Deus restaura, ali Deus reposiciona, ali Deus restitui. Eu vim aqui para profetizar algo para a sua vida, que no caminho da direção de Deus, você verá as coisas extraordinárias que acontecerão na sua jornada. Deus fará tantas coisas na sua jornada. Deus irá intervir. Você verá, sabe, uma ajuda angelical no seu caminho. Você será surpreendido pelo sobrenatural de Deus. Agora, qual que é a chave de tudo isso? A chave é estar no caminho que Deus direciona. A chave para o encontro sobrenatural, a chave para os milagres, a chave para as coisas incríveis que irão acontecer na sua vida está na obediência à voz de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha falado com você. E se você está para tomar alguma decisão, se você ouviu algo de Deus, obedeça. Se foi Deus que falou com você, obedeça. Porque você verá a glória dele no seu caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Que você verá a glória dele no seu caminho? Então receba essa palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e gostaria de convidar você hoje à noite. Nós vamos ter, às 20 horas, uma aula incrível dentro da Academia Quino Global. Não é apenas uma aula, é um tempo de direções especiais que os nossos alunos vão receber. Nós estamos falando de intercessão, estamos no módulo de intercessão e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Amém? E eu quero também compartilhar com você, escute isso, quero compartilhar com você. Se você não é aluno da Academia Quino Global, aqui na descrição do vídeo você pode clicar e entrar, porque essa semana, além dessa aula incrível que você vai receber hoje à noite, na quinta-feira eu vou liberar um podcast exclusivo que eu fiz com o Dr. Fernando Lemos. Ele é um dos
coloproctologistas mais conhecidos do mundo. E ele vai contar experiências que ele teve com Deus nos seus plantões e como Deus visita sobrenaturalmente as pessoas. É incrível. Vou liberar na quinta-feira esse podcast. Você que é aluno da academia vai poder, receber tudo isso, esse conteúdo exclusivo. E se você ainda não é nosso aluno da academia, vá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Amém? Também quero convidar a todos, domingo agora temos Santa Ceia na igreja e eu vou liberar uma palavra profética que com certeza vai abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha oração é que Deus mude histórias nesse domingo de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na nossa nobre missão de sermos uma voz para essa geração. De domingo a domingo eu estou na TV Bandeirantes, ministrando a milhares de pessoas, levando a palavra de Deus a elas e compartilhando com elas a respeito de um Deus que fala, a respeito de um Deus que fala, de um Deus que se revela. É um Deus que transforma. Então, gratidão aos meus parceiros, gratidão aos intercessores que estão sempre conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e nesse Salmo 91 eu creio, certo, que Deus vai fazer algo aí na sua vida, porque eu estou ungido por Deus aqui para orar por você. Então receba essa palavra do Salmo 91 e compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com 7 pessoas no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários também, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, mais uma vez estou pedindo. E compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui e temos visto milagres de Deus. Amém? Por isso, eu só queria concluir com isso. Se Deus lhe direcionar a algo, seja obediente ao Espírito Santo. Eu tenho descoberto que nós encontramos bênçãos no caminho da obediência. Grave isso. As pessoas não andam ensinando sobre isso, mas ouvir a Deus transforma a nossa vida verdadeiramente. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento para que o Senhor esteja direcionando a vida de cada pessoa a fazer a tua vontade, a bater nas portas certas, a ir aos lugares certos, a estar com as pessoas certas. Meu Deus, tira todo engano, toda mentira. Tira, Senhor, toda limitação que está impedindo essa pessoa de ver a operação de Deus na vida dela. E que ela possa ser sensível à voz de Deus e à vontade do Espírito Santo. Por isso, Senhor, abre a visão dos teus filhos e abre a sua audição espiritual neste momento.
no nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que toda pessoa que está sobrecarregada, que sente fardos pesados em cima de si, que nesse momento ela seja livre, que a unção de Deus quebre o jugo, que a unção de Deus desfaça todo o peso que ela está sentindo, toda a opressão em cima dela, da casa dela. E eu digo, escuta aqui, Satanás acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai agora do caminho dela. Eu quebro o espírito de inveja, de confusão, de atraso, toda a perturbação no caminho dela, na casa dela, na família dela. Eu digo, sai em nome de Jesus. E que venha tempos de paz, que venha tempos de alegria, tempos de refrigério, de renovo de Deus. E nós profetizamos que vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver mudança de história na vida dessa pessoa e no seu caminho. No nome de Jesus eu te abençoo e eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida, um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Receba do toque do Espírito sobre ti e sobre todos que estão ao teu redor. Senhor, visita essa família, visita com teu poder e nós oramos para que toda enfermidade, toda doença renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para a ferida aberta, em nome de Jesus Cristo, seja sarada. Nós dizemos a todo problema de coluna, agora seja sarado. Em nome de Jesus, que essa coluna receba a cura, receba um milagre, que esse corpo seja totalmente sarado. No nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Também oro, Pai, por tudo aquilo que oprime crianças, perturba crianças, que essa casa receba a paz de Jesus. Eu declaro vitória de Deus nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, dessa oração e compartilha. Se você creu naquilo que foi ministrado aqui, compartilha essa oração agora. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos a Deus a proteção sobrenatural sobre a nossa família. Livra-nos do mal, livra-nos do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, vá à nossa frente, prepara caminho, prepara oportunidades, desfaça a maldade, a inveja, a contrariedade no nosso caminho. E nós declaramos, ó Deus, que Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Sim, ó Deus, nós cremos, Tu és o Deus que provê. Por isso declaramos os Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Colocamos a nossa fé, Jesus, na Tua palavra. Cremos em Ti, cremos que o Senhor está conosco e que nenhum mal prevalecerá contra nós. No nome de Jesus, liberamos essa palavra. Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua empresa, Deus proverá no teu caminho, em o nome de Jesus. E todo aquele que estiver desempregado, nós oramos por portas abertas. Aquele, meu Deus, que teve uma perda ou que está passando por algum tipo de falência, que o Senhor dê uma estratégia sobrenatural. E eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa que está andando na direção de Deus, vai haver virada. Vai haver virada pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Amém e amém.
Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você hoje. Quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração e gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Deus proverá na minha vida, em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Creio no sobrenatural de Deus. Compartilhe também essa oração, mande para amigos, para parentes, aprenda a repartir o pão. Se você aprender a repartir o pão, você verá o tanto de diferença que vai haver na sua vida. Amém? Então compartilhe essa oração. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Jussara. Olha que bonito o testemunho dela. Ela escreveu assim: desde que venho participando das campanhas, Deus tem operado em muitas situações. Eu fui curada de uma insuficiência cardíaca, de alergia, de uma dor, de um zumbido no ouvido esquerdo. Minha nora se batizou e muitas outras vitórias aconteceram durante as campanhas. Na campanha da carta para Deus, eu consegui pagar todas as dívidas. Todos os dias Deus fala comigo através da palavra e da oração. E meu marido, ao ver todas as coisas se concretizando, começou a acompanhar comigo as orações. Agradeço ao meu Jesus Cristo e a você por cumprir o chamado de Deus, ajudando milhares de pessoas. Que Deus abençoe. Que benção seu testemunho, Jussara. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele opera, Ele está vivo. Precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Não devemos, nos desfocar nem por um momento. Cristo é a fonte da nossa salvação, da nossa vida e do poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra profética com você. Deus vai mencionar o teu nome. Há pessoas que você nunca viu na sua vida. Enquanto você está cumprindo o propósito de Deus na tua vida, enquanto você está na direção de Deus, seu nome está sendo soprado nos lugares certos, nas mesas certas. Estão falando de você. Seu nome vai ser mencionado. Eu creio nisso e eu vou mostrar para você como que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Deus está fazendo muito mais do que você pode perceber. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias estava passando por um momento difícil. Ele estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel. E isso trouxe para ele uma tristeza, uma depressão. E a Bíblia diz que ele não estava bem. Até que Deus veio a ele, renovou as suas forças e o Senhor disse a ele: você tem missões? E o Senhor então falou para ele a respeito de Eliseu. Eliseu não foi lá se oferecer para Elias. Eliseu não largou o seu trabalho para estar, de alguma maneira tentando se conectar ou fazendo um network com Elias. Não. Eliseu estava trabalhando na lavoura da sua casa. Ele estava trabalhando na terra com as juntas de bois. Ele estava cumprindo o seu propósito. Estava crescendo em Deus, não estava falando mal da vida dos outros, ele estava concentrado no seu propósito. Eu quero que você entenda que enquanto você trabalha, Deus se encarrega de falar por você. Muitas pessoas procuram fama, procuram ser conhecidas, ser grande, mas eu faria outro caminho, eu cresceria em Deus. E se eu crescer em Deus, então Deus irá mencionar o meu nome para outras pessoas. É isso que você tem que entender e compreender, que Deus está falando com você. Às vezes, nós ficamos buscando o reconhecimento das pessoas. Às vezes, ficamos preocupados o porquê que não somos chamados para estar em alguns lugares, ou para estar com algumas pessoas, ou porque não temos algumas oportunidades, ou porque que as coisas não destravam para a gente. Talvez você fez de tudo, para que as pessoas lhe reconheçam, para que as pessoas lhe vejam,
E Deus está dizendo para alguns de vocês que têm o destino, que têm um chamado maior, não vai acontecer da forma como acontece com os outros. Você vai ir por outro caminho. Você vai trabalhar nos bastidores. Você vai servir a Deus nos bastidores. Deus vai te esconder até da concorrência. E enquanto você está ali, debaixo da potente mão de Deus, enquanto as pessoas não estão te vendo, Deus está mencionando o teu nome. Deus está mencionando o teu nome. Elias, ele não era apenas um profeta da nação. Elias era um líder poderoso da nação. E o nome Eliseu foi mencionado enquanto Elias ouvia a Deus. A gente pensa que Deus não está falando de nós para outras pessoas. Saiba que quando você agrada a Deus, Deus fala de você sim para outras pessoas. Deus dá testemunho de você para outras pessoas. Então, sabe, não perca seu tempo tentando querer agradar todo mundo ou tentando até se mostrar para as pessoas ou mostrar, sabe, quem você é. Deus está cuidando disso, em nome de Jesus. Deus está falando de você para outras pessoas. Eu aprendo com Eliseu que Eliseu, ele estava trabalhando e Deus se encarregou de mencionar o nome de Eliseu. Deus quer que eu e você façamos isso. Deus quer que o sirvamos de todo o nosso coração. Deus quer que trabalhemos de forma honesta, de forma íntegra. Deus quer que façamos a nossa parte. Estejamos na direção dele e o restante acontecerá por ele. Todo o restante que precisamos na nossa vida acontecerá, segundo o propósito, segundo o querer de Deus. Não se precipite. Deixe que Deus fale de você. Deixe que Deus fale por você. Você não vai precisar falar nenhuma palavra. Deus vai te mencionar. Deus vai te mencionar para outras pessoas. Eu achei muito interessante, há alguns anos atrás, eu estava numa escola de profetas e Deus inquietou uma pessoa na madrugada. Essa pessoa morava, se não me engano, na Alemanha. E essa pessoa, ela acordou, não conseguia dormir e Deus falou com ela, abre o YouTube. E ela abriu o YouTube, ela não sabia o que ela deveria procurar ali. E de repente ela passou por um vídeo meu e o Senhor disse para ela, clica nesse vídeo, porque eu vou falar contigo. E ela clicou no vídeo e ali Deus falou com ela poderosamente. Daquele dia em diante, ela começou a me acompanhar, começou a vir as orações, veio em escola de profetas e depois ela me trouxe esse relato, que ela não me conhecia, ninguém compartilhou o vídeo com ela, mas de alguma forma Deus fez com que ela encontrasse o meu ministério. E interessante que através do meu ministério, Deus deu para ela chaves que ela precisava para romper naquele tempo que ela estava vivendo. Às vezes Deus, ele vai te conectar a algumas pessoas de uma maneira, sabe, não muito comum. E quem vai fazer isso é Deus. Então, às vezes, algumas pessoas ficam preocupadas pelo fato das coisas não estarem acontecendo com elas. Pelo fato de estar acontecendo com quem está ao seu lado, está acontecendo com pessoas conhecidas, mas com ela não acontece. Parece que nenhuma grande oportunidade surge. Parece que ela está sempre atrás da maioria das pessoas. Mas Deus muitas vezes nos esconde por um propósito. E eu sei que essa palavra está falando com alguém. Se você está sendo escondido por Deus, cresça em Deus e você vai ver quanta coisa vai movimentar na sua vida. Há 1 ano e meio atrás eu tive a conversa com um pastor e esse pastor me perguntou como que ele poderia crescer, como que ele poderia avançar. E eu disse para ele, cresça em Deus. Cresça em Deus. Que seja o tempo onde você busque mais a Deus e se concentre apenas naquilo que Deus mandou você fazer. Porque a gente se distrai com facilidade e daqui a pouco a gente está sempre procurando uma coisa, sabe, para ser achado. Sempre está procurando uma coisa para ver se
por aquele caminho a coisa vai romper, ou por aquele outro caminho a coisa vai tomar uma outra proporção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos apenas crescer em Deus e fazer o que Ele nos mandou fazer e não fazer nada mais, apenas aquilo que Deus nos mandou fazer. E foi o que Ele fez. Passou o tempo e 1 ano mais ou menos dessa conversa, e ele recebeu uma proposta que mudou o destino dele e mudou o destino da família dele. Ele foi achado, ele foi chamado. As coisas acontecem na nossa vida de uma forma sobrenatural se estivermos conectados com o céu, se estivermos alinhados com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, essa semana, que Deus vai falar a seu respeito para alguém. Deus vai, falar com alguém a seu respeito. E eu quero liberar uma palavra profética, que oportunidades vão se abrir, que portas vão aparecer, que Deus vai mencionar o seu nome para alguém, vão achar o teu telefone. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. E sabe como eu creio que as coisas de Deus acontecem? Porque quando caminhamos debaixo de uma direção, Deus vai à nossa frente e Ele vai preparando o caminho. Deus está à sua frente preparando o caminho. Deus está à sua frente. Ele está preparando todas as coisas. Então confie no plano do Senhor. Talvez agora seja o momento onde você precise depender de Deus. Na oração da manhã eu falei sobre esperar no Senhor. Esperar até que o Senhor Ele traga o socorro. Esperar até que o Senhor traga o livramento. E agora, à noite, eu estou trazendo uma palavra, num sentido um pouco diferente, mas é no mesmo espírito. Espera para que Deus te levante. Não tenta, fazer algo pela força do teu braço, que você vai ter problemas. Se você tentar forçar algumas coisas, você vai ter problemas. Algumas pessoas não querem seguir, o caminho do Espírito. Eles querem seguir o caminho da sua própria carne. Mas é o caminho do Espírito que vai trazer a você a novidade do céu. É você caminhando pelo que é certo. Às vezes é um pouco mais demorado, Pode até ser mais demorado, mas vai ser mais recompensador. Então, caminhe pela direção de Deus, porque Deus vai mencionar você para alguém. Deus vai abrir as portas da sua vida. Deus vai abrir as portas daí. Você não vai precisar ficar buscando um favor de alguém. Você não vai precisar mendigar a atenção de uma pessoa. Deus vai abrir as portas certas para você e vai lhe colocar nos lugares certos. Confie no Senhor e caminhe pela direção do Senhor e você verá. O seu nome vai ser mencionado. Amém? O seu nome vai ser mencionado. E que seu nome não seja mencionado por coisas ruins, mas que seu nome seja mencionado de forma profética. Em o nome de Jesus. A Bíblia diz então que quando Elias ouviu a respeito de Eliseu, ele foi até a casa do Eliseu. E quando isso aconteceu, a vida de Eliseu nunca mais foi a mesma. Deus está te mencionando para alguém. E vai vir virada divina sobre a tua vida. Em nome de Jesus, prepare-te, porque o Senhor vai trazer viradas repentinas na tua vida, em nome de Jesus. Aguarde no Senhor, Ele não falha. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Quero também lhe convidar que amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando o Café com Jesus Kids para crianças. E é para nós motivo de muita alegria, porque Deus tem nos abençoado para servirmos não só a adultos, mas agora a crianças também. E estamos muito alegres do Senhor ter colocado esse projeto no nosso coração e que vai abençoar a vida de muita criança, porque as crianças, elas são a herança do Senhor. Amém? Então amanhã vamos ter esse lançamento. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá? Eles são atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo, tá? E você pode começar tanto pelo 2 quanto pelo 1, porque eles não têm uma sequência.
ele só é Café com Jesus 1 porque foi o primeiro que eu lancei, certo? E agora nós estamos lançando o Café com Jesus 2. Nossos devocionais têm abençoado ricamente a vida de muitas pessoas e vai te abençoar também. E se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br. E se você quiser uma proximidade maior com o conteúdo profético, se você quer aprender e caminhar mais perto, sabe, da gente, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global. É uma escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no exterior. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E também, sexta-feira, estarei em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, ministrando à noite. Vai ser algo incrível. As informações estão no meu site. No sábado, estarei em Caxias do Sul. E no domingo, estarei encerrando o meu tour profético em Novo Hamburgo. Então, estarei nessas 3 cidades. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser uma bênção. A entrada é gratuita. E estamos com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. Eu e a minha esposa temos alegria de semear no sul do Brasil. Amém? Estaremos junto com os irmãos e vai ser maravilhoso. Salmos 91, deixa eu declarar aqui, quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se tem alguém que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. E se perdeu a minha live das 9 da manhã que eu fiz aqui, assista depois. Porque o tema, se você pegar o tema da minha live das 9, é como resolver todos os problemas. Tem um princípio espiritual que abre muitos caminhos. E eu falo sobre isso na live das 9 da manhã. Se você não assistiu, eu lhe aconselho a assistir e a repassar para outras pessoas também. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quer saber de uma coisa? Vamos praticar o que eu ensinei na live das 9? Eu ensinei para as pessoas que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu e restaurou a sorte de Jó. Um dos princípios mais poderosos que existe é você plantar para colher. Por isso, nós vamos fazer assim. Nós vamos plantar uma oração na vida de alguém hoje. Amém? Não só através do compartilhamento, mas você vai colocar aqui nos comentários. Você vai plantar uma oração na vida de alguém. Você não vai orar por você. Você vai orar por alguém hoje. Então você vai pedir para alguém que você sabe que está com problema financeiro. Você vai pedir, Senhor, ajuda meu irmão que está passando por um perrengue financeiro. Se você tem alguém próximo de você que está doente, você não vai orar pela sua saúde. Você vai orar por essa pessoa que está doente. E você vai pedir a cura para Jesus, para essa pessoa que está doente. Amém? Eu sei que você teria muitos pedidos hoje para fazer por você. E eu entendo isso. Mas o que você acha de nós semearmos na vida de alguém e praticarmos esse princípio espiritual hoje? Certo? A Bíblia diz que quem planta, colhe. Foi isso que eu ensinei na live das 9.
Então, vamos praticar esse princípio agora. Vamos orar por outro. Vamos fazer como Jó. Vamos orar por um amigo nosso, para que Deus salve ele, salve a família dele. Eu creio que isso vai trazer muito resultado na nossa vida, em nome de Jesus. E você que está sendo abençoado, eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Assim como essa palavra está sendo, Deus está falando com você através dessa palavra, que você possa compartilhar com outras pessoas para que também seja bênção na vida delas. Vamos praticar esse princípio? Quer praticar? Quer fazer algo diferente? Então faça. Faça agora. Escreve aqui nos comentários uma oração em favor de alguém. Peça por alguém. Não peça por você, peça por alguém. Faça como Jó. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção em favor de cada pessoa que está orando junto comigo. E assim como Jó orou pelos seus amigos, nós oramos, Pai, em favor de cada um, daqueles que estão próximos de nós. Oramos para que o Senhor os abençoe. Oramos para que o Senhor abra as portas na vida deles. Oramos para que o nome deles seja mencionado em lugares aonde eles nunca estiveram e com quem não estiveram. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que através dessa oração, vidas sejam transformadas. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus, porque Ele cura. Jesus cura. Nós cremos em Jesus, cremos no poder de Jesus Cristo e declaramos saúde divina, tocando no teu corpo físico agora, levando embora toda ansiedade, levando embora toda depressão, levando embora toda dor, levando embora todo câncer, levando embora todo cisto, todo microcisto, toda fibromialgia, todo mal em nome de Jesus. Que haja cura total e completa. Oramos para que o novo de Deus toque na tua vida, o novo de Deus toque na tua casa e profetizamos que o nome de cada pessoa que está aqui será mencionado em lugares maiores, será mencionado pessoas de influência, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus providência divina chegando a você, providência divina chegando até a tua casa. Eu quero declarar que pessoas vão te indicar para serviço, pessoas vão te indicar para muitas coisas em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre ti, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra portas na tua vida, que o Senhor te livre de todo mal e que a presença de Jesus Cristo esteja sobre nós. Amém e amém. Glória a Deus. Quer experimentar? Experimentou? Compartilhe agora essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação, a justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados, nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento. O Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda maldade, Pai, que não temos ciência, toda maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada
laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus. E declaramos, ó Deus, que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós, vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra, e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a tua palavra diz que tu restitui, tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: estou firme, certo? É algo entre você e Deus, é uma declaração profética. Estou firme, no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas. Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus. O poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas. Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme. Estou firme, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme. Para a glória de Deus, estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito,
para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se ouve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que essas coisas novas representavam aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças,
porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, o meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. Então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então, ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz, meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal. Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar às pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida.
porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus, compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho e você vai ter tudo o que você precisa em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus! Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração, a primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero agradecer a todos os parceiros que têm sido uma bênção na nossa vida, que têm intercedido por nós também, que têm lutado a boa luta. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 na Rede TV. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Entre em contato com a nossa equipe. E se não puder, então, mesmo assim, que Deus te abençoe mais e mais. E você que pode ser um parceiro, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida, te prospere cada vez mais. E meu muito obrigado. Amém? E se você puder orar pela nossa vida, eu agradeço. Também quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nesse domingo eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja a justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada, nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida, queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa. E nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos, uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa. Haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha. Afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro pela Tua bênção nessa casa, Pai, libera da Tua paz, libera da Tua restauração no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça para caminharmos no centro do Teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê ousadia, força, coragem para vivermos todo o propósito do Senhor em nossa vida. Também oramos, Pai, para que o Senhor libere justiça em favor da nossa vida e que toda injustiça, Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi tramado contra nós, ou tudo aquilo, Senhor, que foi levantado contra nós, que nesse momento a Tua justiça, Senhor, encontre tudo aquilo, Senhor, que é injusto. Oramos, Pai, para que a justiça de Deus entre nas nossas portas e aonde, Senhor, foi barrado algo que pertence a nós, algo que diz respeito ao nosso destino, ao propósito, ao que o Senhor tem para a nossa vida, nós oramos para que a justiça de Deus aconteça lá, nas portas. E tudo aquilo, Senhor, que deveria vir a nós, mas não chegou a nós, que começa a ser liberado neste momento. Oramos, Pai, declarando que queremos toda a Tua vontade na nossa vida. Queremos que o Senhor faça a Tua vontade em nossa vida, que os Teus planos, ó Deus, os Teus planos se cumpram em nossa vida. Nós, Senhor, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão daquilo que não sabemos, porque sabemos que Tu tens o melhor para nós, sabemos que Tu tens reservado a nós o melhor dessa terra, Tu tens pensamentos maiores do que os nossos, Tu tens projetos maiores do que os nossos, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus tem planos maiores para você. Você sabia que em algumas polegadas de areia, existe mais de 300 mil grãos de areia? Você sabia que existe mais de 25 mil quilômetros? Me parece que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas parece que existe mais de 25 mil quilômetros de faixa de areia em volta de todo o mundo. Agora você pega tudo isso, trilhões e trilhões de grãos, a Bíblia diz que Deus tem muitos pensamentos a seu respeito, assim como a areia do mar. Ou seja, Deus tem muitos projetos para mim e para você. A grande questão é como acessar esses projetos maiores que Deus tem para a nossa vida. Eu fiz um vídeo, um pequeno vídeo, um vídeo de menos de 1 minuto, falando Crie Coragem foi o título do vídeo. E esse vídeo assim me impressionou as respostas das pessoas. As pessoas dizendo, a partir de hoje, Deus vai me dar coragem, a partir de hoje eu crio coragem, eu vou começar algo. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem acessar o que Deus tem para elas por causa do medo. O medo é um bloqueador. O medo é um impeditivo para tantas coisas acontecerem na vida de uma pessoa. O medo, ele coloca limites, o medo tira você de lugares que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem coisas grandes para você, se Deus tem coisas tremendas para você, por que você não consegue, acessar aquilo que Deus tem para a sua vida? E eu aqui anotei algumas coisas. O medo, ele muda o seu foco, sabe? O medo da falta, o medo de não acontecer, o medo de se frustrar, sabe? Eu sei que isso é uma arma que o diabo usa para que nós deixemos algo que está funcionando. O medo tem tentado impedir a vida de muitas pessoas a romper, a avançar, a conquistar. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas grandes, muito grandes preparadas para você. Mas o medo, ele pode ser o maior sabotador nesse momento. É ele que pode estar impedindo você de acessar coisas grandes, coisas maiores que Deus tem para a sua vida. O medo, ele tenta colocar, uma limitação na vida das pessoas. O medo tenta colocar uma barreira na vida das pessoas,
para que elas não avancem. O medo muda o seu foco. De repente você, sabe, está focado numa coisa e você diz, eu vou conseguir, eu vou construir isso, eu vou começar. Mas daí vem alguém e diz para você algumas palavras que acabam desanimando você. Quer ver uma das coisas? O medo usa vários disfarces. Quer saber os disfarces do medo? Ele se camufla como realidade, honestidade, cuidado, lógica. Usa lógica. Bem, se Deus colocou algo no seu coração, meu conselho é não pare. Eu vou repetir. Se Deus colocou algo no seu coração, o meu conselho para você é não pare. Apesar dos desafios, apesar de estar tudo tão difícil, apesar de você, sabe, não ver uma melhora na situação, não pare, não pare. Uma das passagens que eu sempre amei na Bíblia foi a passagem de Jairo. Quando Jairo chegou a Jesus e disse a Jesus que a filha dele estava para morrer. E a Bíblia diz que no percurso da casa de Jairo, Jesus automaticamente disse que iria na casa de Jairo, mas no percurso houve muitas paradas. E a Bíblia diz que uma mulher foi curada de um fluxo de sangue, mas ali Jesus gastou alguns minutos. E quando Jairo estava chegando próximo da casa dele, alguém trouxe uma notícia. E a notícia foi, Jairo, não tem mais o que fazer, a tua filha morreu. Você sabe que isso me chama a atenção, porque na nossa vida muitas vezes existem os atrasos e a gente pensa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou chegar lá, alguma coisa vai ter acontecido. No entanto, se você caminhar sem medo, confiando em Jesus, se você, sabe, continuar o seu percurso, mesmo que você enfrente desafios, mesmo que as pessoas deem contra você, saiba que Deus vai lhe dar vitória. Saiba que a presença de Jesus é a coisa mais importante na sua vida. E a lógica, ela calcula 2 mais 2, que é 4. A lógica, ela já pensa nas coisas de forma lógica, de forma humana, é assim que vai acontecer. Mas Deus sempre nos mostra que Ele vai além da lógica. Sabe, eu estava orando por um senhor há poucos dias atrás e estava lembrando dele em oração e aparentemente para a causa dele, não tinha reversão. Sabe, eu já orei por muitas pessoas que eu olhava para o natural e não via uma reversão daquilo. Sabe, eu não via como aquilo poderia melhorar. Eu não via como aquela pessoa ser curada. A lógica humana diz que a pessoa está desenganada. Mas eu tenho visto tantos milagres, eu tenho visto tantas coisas na minha vida que eu não desacredito de mais nada. Sabe, todo domingo lá em São Paulo as pessoas nos visitam de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo. E tem pessoas que chegam para mim com umas necessidades horríveis, sabe? Situações horríveis. Coisas que você se arrepia só de ouvir. Mas então eu sempre faço a mesma coisa, eu sempre digo para as pessoas que eu vou orar por elas no final. E sempre no final nós fazemos uma oração especial e eu imponho as mãos em todos que estão próximos ao púlpito. E para minha surpresa e para minha alegria, Deus sempre me surpreende. Tem pessoas que chegaram totalmente, sabe, doentes, pessoas que chegaram quase que carregadas na igreja e o Senhor tem curado a vida delas. E eu posso lhe dizer, essas situações é quando Deus, sabe, faz além do que você pensa, além do que você imagina. E eu quero dizer exatamente isso para você. Deus faz muito além do que você pensa. Deus faz muito além do que você imagina. Você cria um projeto, certo? E você diz, esse projeto vai ser desse jeito. Mas então você confia em Deus, assim como Jairo confiou, e você acredita que sua presença está com você. E aquilo que era para ser de um jeito, Deus torna aquilo 10 vezes maior. Deus torna aquilo, assim, incalculável diante daquilo que você tinha imaginado. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que faz além. É o Deus que supera as nossas expectativas. Sabe, talvez nem nos seus melhores sonhos você possa imaginar uma vida melhor no seu futuro. Talvez você diga assim, profeta, eu fui tão enganado, eu fui tão traído, eu não consigo ver
que existe a possibilidade de eu ainda ser feliz, e deixa eu lhe dizer, Deus pode lhe surpreender. E se Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem que confiar mais nos planos de Deus? Exatamente. Sabe, eu tenho questionado cada vez menos, porque eu questionava muito algumas coisas e eu tenho questionado cada vez menos, porque eu tenho visto que Deus tem os planos perfeitos para nós. Na verdade, eu acredito que nós temos que ter nossos planos, mas nós não podemos colocar nossos planos como primários em nossa vida. E sabe por quê? Porque Deus tem planos melhores. Deus tem sempre planos melhores. Você cria um plano e Deus tem uma coisa melhor. Eu não estou dizendo para você não criar planos, eu estou dizendo crie planos, mas esteja aberto, sabe, a coisas melhores que Deus tem preparado para a sua vida. Eu sei que você acha que sabe que é o melhor. E Deus está dizendo para você, não, você não sabe. Você não sabe o que é melhor. Sabe, Deus tem o melhor para você, Deus vai além do que você pensa, Deus vai além do que você imagina, Deus vai fazer muito mais. É por isso que eu acredito tanto que nós precisamos nos mover por fé, porque Deus nos surpreende. Quando chegaram para Jairo e disseram, Jairo, não incomoda mais o mestre. A realidade é essa. Sabe, o amigo de Jairo disse, a realidade é essa. Encara a morte. Encara que não existe mais esperança. Jairo, cai na real, Jairo. Jairo, cai na real, não tem mais o que fazer, Jairo. Jairo, vai ficar com a tua mulher. Vai chorar o luto. Jairo, você tem que ir para casa agora. Essa é a realidade. Aquele amigo de Jairo estava sendo honesto com ele. Sabe, aquele amigo não era um amigo ruim. Ele estava sendo honesto. Sabe? Mas o medo também é honesto. O medo também, sabe, diz a você, cai na real, isso não vai acontecer. O medo diz isso. O medo diz, cai na real. Mas quando Jesus está com você, Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Jairo, não tenha medo, crê somente. Sabe, o que Jesus estava dizendo não acredite nisso. Não deixe esse medo te vencer, Jairo. Acredita em mim que eu estou aqui contigo, que a minha presença está aqui contigo. Para quem que Deus está falando isso? Será que eu estou jogando conversa fora aqui? Eu não estou jogando conversa fora. Deus está falando com alguém e Deus está dizendo, ei, não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Por isso que nós precisamos, agora você começa a entender a coisa. Você começa a entender como nós precisamos ter a presença de Jesus na nossa vida. Porque a presença de Jesus na nossa vida é a certeza que tudo vai acabar bem. A presença de Jesus na nossa vida é a certeza de que vamos ser surpreendidos, de que algo bom vai nascer. É a certeza de que um milagre vai acontecer, é a certeza de que Deus vai colocar as mãos ali e as coisas vão começar a mexer, as coisas vão funcionar. Deus vai colocar a mão sobre aquele ponto, sobre aquela localização e as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer, porque Jesus é a certeza de que alguma coisa boa acontecerá na nossa vida. Eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Jesus é a certeza de que alguma coisa boa vai acontecer. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, não pare de crer. Para quem que eu estou falando nesse momento, não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer, certo? Não pare de crer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo que não presta. Deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você do que Deus tem feito. A Lúcia mandou o seguinte testemunho para nós. Paz do Senhor, profeta, eu tinha uma dor crônica insuportável do escorregamento de algumas vértebras. Acompanhava as lives pedindo a cura, já havia marcado a cirurgia para colocar pinos na coluna. Quando chegou no mês da cirurgia, eu percebi que não estava mais doente. E para a honra e glória do nome de Jesus, fui totalmente curada, não sinto mais dor nenhuma. Muito obrigado por interceder. Gente, ela estava para colocar pinos na coluna. É disso aqui que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Deus surpreender? Deus surpreender? A pessoa chega doente numa oração, certo? Eu estou orando por milhares de pessoas. Ela é uma ali na multidão, mas ela está crendo em Jesus. Ela está crendo que Jesus tem o poder para curá-la.
Aleluia, e essas coisas acontecem. Eu digo para você, eu não sei como que acontece. Eu não sei como que acontece, eu não sei a maneira como Deus trabalha, eu não sei como Deus faz as coisas, eu só sei que acontece, certo? Eu só sei que acontece. Sabe, quando eu recebo um testemunho de uma remissão total de câncer, quando eu recebo o testemunho de uma pessoa tomada de alergia, e a pessoa é curada. Sabe, em uma das minhas lives, uma mulher estava totalmente entrevada, já tinham levado ela no médico e ela já estava há vários dias com problema na coluna, tomando injeção na veia, sabe, doente, não conseguia se levantar. Aí alguém coloca a minha oração para ela e aquela mulher levanta. Gente, eu estou falando para você, o nosso Deus é Deus de milagres. É Deus de milagres, Deus vai surpreender você. Deus vai fazer além do que você pensa, além do que você imagina. É por isso que eu quero dizer para você, se você estiver esperando por um milagre, você vai viver milagres. Essa é a fé. Eu não estou pedindo para colocar a fé em mim. Eu não faço nada, gente. Eu não curo, eu não liberto. Até quando eu profetizo para alguém, a palavra não veio de mim. A palavra veio de Deus para abençoar a vida de uma pessoa. Certo? Eu sou só um canal. Deus me colocou aqui para ser um intercessor. E é isso que eu estou sendo. Eu estou sendo um intercessor na sua vida. Eu estou apresentando você diante de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Deixa eu só dar mais um testemunho aqui da Jaci. Profeta, eu inchava demais e tinha que comprar calçados com 3 números a mais para poder caminhar. O Senhor orou por pessoas com problemas de inchaço e eu recebi sua oração. Os meus pés ficaram até murchos. Oh, glória a Deus! Olha o testemunho da Jaci, tá aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar para você. Olha o testemunho da Jaci, tá aqui, ó. Pega aqui o testemunho dela. Olha o testemunho aqui da Jaci. Que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Para você ver como Deus, certo? Como Deus faz as coisas. Como Deus nos surpreende. Como Deus faz as coisas muito além do que nós pedimos, muito além do que nós... Ela tinha que comprar um sapato 3 vezes maior o número dela. Pelo amor de Deus, gente. Isso é Deus operando. Isso é o poder de Deus aqui nas orações, até me emociono só de dizer isso. Olha só, ela comprava um sapato 3 vezes o número dela. Isso é Deus que faz. Amém? A Jesus a glória, a Jesus o louvor, toda adoração. Será que você pode por 1 minuto adorá-lo aí? Adore a Jesus. Diga, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu estou aqui nessa oração por tua causa. Comece a glorificar a Jesus, porque Ele faz essas coisas. Amém? Ele faz essas coisas. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero dar 2 recados aqui para você. O primeiro recado é que amanhã, se Deus me permitir, 9 da manhã, eu estarei ministrando em São Paulo. Certo? Amanhã, 9 horas da manhã, estarei ministrando em São Paulo e será incrível, será sobrenatural, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Convido você a estar junto com a gente. Amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? O segundo anúncio muito importante é você que quer ser uma coluna profética no meu ministério, vá lá no meu site e veja como você pode nos ajudar. Hoje nós estamos com um programa de televisão diário, certo? Não recebemos ajuda da igreja, não tenho salário da igreja, eu pago os meus programas de televisão através do meu ministério, também através dos meus trabalhos, de outras coisas, certo? Ou seja, Deus tem nos abençoado para nós fazermos as coisas. Mas nós temos colunas proféticas que nos ajudam também todo mês. Hoje eu estou na Rede TV, eu estou também na TV Bandeirantes e eu quero continuar com esse projeto que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E eu tenho dito a Deus que eu vou ficar lá até quando Deus quiser. Certo? Até quando Deus quiser eu estarei na televisão. Então, Deus tem provido, eu tenho continuado. Deus tem sido fiel a cada mês, tem nos honrado, tem nos abençoado, certo? E se você quer adquirir nossos livros também, através do meu site www.profetavinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo, tem o meu site, clica aí depois e acessa o nosso site. Se você não puder nos ajudar, fique em paz.
certo? Só ora por nós, que eu já fico muito feliz e desde já agradeço a sua oração em nome de Jesus Cristo. Deixa eu declarar o Salmos 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã, domingo, às 6 horas da manhã, eu vou começar uma nova campanha. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Ok? Então amanhã eu vou começar um novo propósito. Amanhã eu vou começar um novo propósito. E um propósito de 33 dias. Vou começar amanhã, 6 da manhã. Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Você tem que acreditar, certo? Que Deus ouve orações. Você tem que acreditar que Deus opera milagres. Que Deus pode ouvir a tua emergência, ouvir. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele é, sabe, a certeza que Ele vai ouvir a minha emergência. Ele é a certeza que vai ouvir a minha emergência. Por isso eu convido você a participar. E outra coisa, amanhã tem culto, eu vou transmitir o culto a partir das 9 da manhã, é Santa Ceia também, certo? Mas as pessoas, eu quero aqui pontuar que às vezes as pessoas reclamam, elas reclamam, mas não sabem por que a gente faz as coisas. Tem gente que reclama assim, cortaram a parte da oração final. Gente, se você acompanhar ao vivo, você vai ver que a gente vai até o final. O que acontece? Todo domingo eu faço a transmissão, mas eu tenho que cortar depois, eu tenho que tirar a parte dos louvores, eu tenho que tirar a parte final. Por quê? Por causa dos direitos autorais. Eu respeito as coisas, eu respeito as diretrizes que existem em cada plataforma, certo? É que nem a televisão, tem coisas que não pode falar, tem coisas que não pode fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho que andar certo, eu tenho que fazer as coisas certas, certo? Então, se você participa conosco ao vivo, esteja ao vivo amanhã às 9 horas da manhã, porque quando termina a gente corta, certo? Por causa dos direitos autorais. Então eu só queria deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê que a gente faz as coisas. É por causa disso, certo? A gente respeita, né? O que é dos outros, o que é nosso, é nosso. Certo? Muito bem. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Tu és a nossa justiça, socorro bem presente em toda a situação. Assim como Tu esteve com Jairo e o Senhor trouxe ressurreição e disse àquela menina, Talita cumi, menina levanta-te. Senhor, Tu surpreendeu a Jairo, Tu surpreendeu a todos e eu te peço, tira todo medo de dentro de nós e coloca em nós um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Coloque em nós uma força, Senhor, uma força maior para as coisas e nos ajuda a conquistar tudo aquilo que Tu tens reservado para a nossa vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar agora cada pessoa que está nessa oração, que cada pessoa que está aqui orando junto conosco receba a justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua causa, justiça de Deus na sua família. Eu oro agora para que a justiça de Deus te visite,
Eu oro para que a justiça de Deus te visite. Eu oro para que a justiça de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, que seja agora cancelado todo o mal. Que seja desfeito todo o laço de Satanás, que essa pessoa seja guardada por Ti, protegida por Ti, livre de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada homem e cada mulher, jovens e crianças que estão me ouvindo, e que a justiça de Deus venha sobre essa pessoa, que haja restituição, que haja restauração, e aonde houve, Pai, aonde houve, Senhor, o desvio daquilo que pertencia a eles, eu oro para que isso se volte para eles agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também declaro saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que está entrevado numa cama, que está com problemas de coluna. Eu declaro doença, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Agora eu digo câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Alzheimer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde total, completa, plena. Nós queremos que Tu, Jesus, és a cura. Nós queremos, Jesus, que Tu és o milagre e que a Tua presença entre em cada lar agora. Tua presença encha cada casa agora. Tua presença toque em vidas agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida e declaro paz, prosperidade, milagres e justiça divina na tua vida e na tua causa. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, o Senhor é o juiz de toda a terra. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar essa oração. Deus não une pessoas, une propósitos. Então é um propósito você estar aqui. Tem alguém próximo de você que precisa dessa oração. Manda para essa pessoa agora, em nome de Jesus. E amanhã, 6 da manhã, vamos começar esse novo propósito. Entre de cabeça nesse propósito e nós veremos a glória de Deus. Assim eu creio. Creia junto comigo. Que Deus te abençoe. Paz e prosperidade. Alegria para a tua vida e para a tua casa. Até mais.